dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada. Depende, né? Dependendo do horário da galera que está nos assistindo. Sim. Mais um episódio número... 1014. 1014 semanas no ar. Você que sabe fazer conta, o ano tem 52 semanas. Então, 1014 já faz uma continha básica. E lembrando que nós começamos esse podcast este ano, então a conta do Daniel eu acho que está errada. Mas tudo bem, vamos manter aqui o 1014. Mais um episódio, mais um mega convidado. Esse tem história, hein? Sem dúvida. Esse a gente vai aprender. Daniel, quem é o nosso convidado? Pessoal, hoje nós temos aqui na nossa bancada do Bora Falar de Negócios um empresário que não é paranavaense de nascimento, mas adotou essa cidade no seu coração. É um grande empresário, eu vou deixar que ele se apresente sobre o segmento que ele atua, mas é um amigo pessoal, Maurício Gellen. O microfone é seu. Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. Dividir essa mesa com você e com o João é uma alegria muito grande. Poder falar de negócios nesse espaço tão democrático, como é gratificante a gente ter essa oportunidade. Quem é Maurício Gellen? Maurício Gellen não é cidadão paranavaense de nascimento, mas de coração, como você falou, tenho orgulho de ser cidadão honorário dessa cidade e também cidadão honorário do estado do Paraná. Nasceu onde, Maurício? Maurício Gellen nasceu em Sarandi, Rio Grande do Sul, né? Filho de frentista de posto de gasolina, dono de casa, fui engraxate, garçom, vendedor de sorvete, saí de casa aos 14 anos de idade para estudar, fazer meu primeiro curso técnico em ótica, depois meu curso técnico em química industrial. Me casei aos 20 anos de idade com Dona Márcia, feliz da vida. Tenho 2 filhos maravilhosos, Daniel PS, a doutora Tatiane, minha filha médica, o doutor Pedro, meu filho médico. Tenho 4 netos lindos, maravilhosos, assim, que é o Daniel. E tenho orgulho de ter chegado aqui na cidade de Paranavaí há 35 anos atrás, construído a minha vida aqui com muito sofrimento, com muita dedicação, com muita vontade de crescer e construir a minha história. É isso que me trouxe a Paranavaí. É claro que tem uma história muito longa até chegar aqui a essa cidade, que Márcia e eu casamos com 20 anos de idade. Em 8 anos de casado nós havíamos feito 9 mudanças, andando pelo Brasil todo, buscando sempre uma oportunidade de crescer, de empreender, de fazer as coisas acontecer nos nossos negócios. Pela minha formação química industrial, eu andei por diversas empresas do Brasil trabalhando na área química, sempre voltado para a indústria de mandioca. E interessante que a primeira empresa que eu trabalhava com amido de mandioca para perfuração de petróleo. Então, Maurício, amido de mandioca para perfuração de petróleo. Essa empresa eu fiquei por 10 anos, Daniel. Era uma empresa lá no Rio Grande? Lá no Rio Grande do Sul, onde eu comecei a estagiar aos 18 anos de idade, fazendo ainda o curso técnico. E aí eu comecei o estágio nessa empresa. Essa empresa tinha uma unidade no Rio Grande do Sul, tinha uma unidade em Santa Catarina e começou uma unidade no Espírito Santo. E aí, aos 27 anos de idade, eu fui para o Espírito Santo gerenciar a construção de uma nova unidade para atender esse mercado de perfuração de petróleo, que o Nordeste acima do Rio de Janeiro, que é muito forte, né? Claro, a Bahia de Santos e Rio de Janeiro, enfim. Espírito Santo, Salvador, ali. Vai subindo, forte. A gente tem muita perfuração. E nós fomos para lá, montamos essa indústria. Passado 1 ano e meio, eu tive a oportunidade de vir aqui para o Paraná, ser convidado por 2 empresas do Paraná para poder gestionar, uma delas aqui em Paranavaí, outra em Marechal Cândido Rondon. E eu, com muito orgulho, então, vim para esse estado que me abraçou, que me adotou, e tenho orgulho de ser cidadão honorário do estado do Paraná. Rapidamente contando essa minha história, comecei com mandioca, então, trabalhando com a vida de mandioca para a perfuração de petróleo. Vim para Paranavaí para trabalhar numa indústria de mandioca, assim como essa empresa que dividia comigo os trabalhos lá em Marechal Rondon, sempre no segmento de mandioca. E 30 anos atrás eu tive a felicidade de me juntar com o pessoal da Pódio Alimentos, né? E nós começarmos um projeto novo. Então, a Pódio tem 34 anos de história, eu cheguei há 30 anos atrás na empresa, construímos aí uma linda história, desenvolvendo os mais diversos tipos possíveis e imagináveis de amidos para a linha de pão de queijo, que nos tornou conhecido mundialmente por termos desenvolvido uma formulação pioneira e única, né?
e que depois disso a gente, obviamente, foi expandindo esse mercado. Hoje a nossa empresa tem 35% desse mercado nacional, comercializando mensalmente em torno de 4 mil toneladas de amido para pão de queijo. Na época da pandemia, nós no dia 3 do 3 de 2020 adquirimos uma unidade na Bahia. Eu assumi essa unidade no dia 3, dia 17, fechou o país, lockdown, mas felizmente a nossa unidade lá não parou. A gente tinha a felicidade de ir e vir. Eu ainda vim no dia 13 para cá. No dia 17 fechou tudo. Mas a unidade não parou. Nessa unidade, nessa planta lá da Bahia, nós produzimos amidos também de mandioca voltados para a indústria de molhos e lácteos. Que são molhos e lácteos? Ketchup, maionese, mostarda, lácteos é requeijão, bebida láctea, iogurte e as mais diversas aplicações que o amido tem. E eu mesmo, deixa eu fazer forte em você. Claro. Então a população não tem nem noção de onde se usa tanto amido de mandioca. Não, a maioria das pessoas não tem noção que se aplica tanto assim. E assim, se nós olhando para essa folha de papel, ela tem amido de mandioca. Nós olhando para minha camisa, para sua camisa, os fios que foram engomados têm amido de mandioca. Qualquer um de nós que tomar um remédio, com certeza terá ali como uma fração de amido. Como um veículo, a maior quantidade é amido de mandioca. Na pasta dental que você escova o dente toda manhã, pode ter certeza que tem amido de mandioca. As pessoas não sabem, não têm noção. A aplicação é muito grande, Daniel. Eu sempre falo, nós aqui no Brasil, nós não temos conhecimento de 10% do que é possível ser fabricado com amido de mandioca, do como é fabricado fora do Brasil. O Brasil só sabe, só aproveita e só tem conhecimento de 10%. 90% ainda tem de aprendizado. Por isso que eu sou assim entusiasta da indústria da mandioca, que ela tem um potencial enorme para crescer, se desenvolver e fazer desse país um país cada vez melhor no agro, como é, e outras commodities, né? Claro, a mandioca não é uma commodity, mas assim, a gente tem aplicações muito grandes e, obviamente, que a população, todos esses que nos acompanham, que estão nos ouvindo, precisam saber disso, porque é uma história muito bonita e tem muita coisa para ser. Então, aquele almoço de domingo, que tem aquela mandioca maravilhosa ali, com churrasco e tudo, essa é uma de 1 bilhão de utilidades que a mandioca tem. E assim, muito legal, muito interessante, viu, Daniel? Porque como é cultural, né? Então nós, no país, no Brasil, você imagina, nós temos quantas regiões, quantos estados, e cada um deles tem as suas vocações, tem a sua cultura, tem a sua culinária, e cada um desses estados consome a mandioca de uma forma, os seus clientes de uma forma. Por exemplo, é com nomes diferentes, né? Exatamente. Aqui a mandioca tem um nome, lá para cima tem outro nome. Aipim, macaxeira e assim vai, né? Tem diversas formas de chamar a mesma cultura. Para vocês terem conhecimento também, mais de 3 mil variedades de mandioca nós temos identificadas no Brasil. Né? Então você imagina, só aqui na nossa região, nós processamos 600 toneladas dia de mandioca na nossa unidade matriz. Dessas, em torno de 20 variedades diferentes entram todos os dias na nossa unidade. Ô Maurício, eu queria pegar um gancho. Você falou da Podman ali no começo. Quantos colaboradores a Podman tem hoje? E eu queria pegar um outro gancho, e a gente fala muito pouco, e a gente gosta de trazer empresários para bater numa tecla que nem todas as empresas elas vão dar certo. E é algo natural do empreendedorismo, a gente sabe, eu tive empresa, quebrei, tem empresa hoje, você teve, quebrou, seu sócio, que é o nosso patrão, meu patrão, né? Mas enfim, Gilmar, estamos aqui ainda. Mas como que é essa questão de quebrar, se você já quebrou, e o que você tira de lições, e quantos colaboradores a Podium tem? Porque você falou dessa grandeza de que a gente consegue exportar, e a Podium é de Paranavaí, então também é algo legal a se trazer. Sem dúvida. Nós começamos 34 anos atrás com 23 colaboradores. Nossa empresa, a Podium, veio de uma fábrica de farinha, conhecidos aqui na região como farinheiras, né? No Brasil também, muitas de forma artesanal, hoje em dia já muito industrializada, mas na época nós começamos no segmento farinha e construímos nos anos 90 essa unidade de fécula de mandioca, onde processávamos 120 toneladas de raiz dia com 23 colaboradores. Passados esses 34 anos, hoje nós
processamos 600 toneladas dia de mandioca, somos uma das maiores aqui do extremo oeste do Paraná, comunidade industrial única, e temos na nossa operação 292 colaboradores. E assim, e oportunizando cada dia mais, mecanizando, automatizando, colocando novos equipamentos, inovando e precisando cada vez mais de mão de obra. Então, essa visão, muitas vezes, que as pessoas têm de que inovação, tecnologia vai demandar menos mão de obra, não, isso não é a verdade. O que a gente precisa é mais mão de obra, cada vez mais tecnificada, cada vez mais capacitada, para poder nos ajudar a produzir naqueles equipamentos que a gente tem com tecnologia muito mais avançada. Você tocou num outro ponto que é muito interessante. Ninguém chega onde nós chegamos sem subirmos, descermos, cairmos, levantarmos e buscarmos. Eu também já tive 2 empresas aqui na minha cidade, dos quais eu empreendi para que elas dessem certo. Obviamente que eu também, por não ter o tempo necessário para dar conta de cuidar de tudo isso, coloquei na mão de pessoas e essas empresas também não existem mais. Isso é demérito? Não. Ao contrário, esses ensinamentos é que me mostraram cada vez mais de buscar os nossos objetivos, de acreditar no nosso negócio e de sairmos cada vez que nós tivermos algo negativo ainda mais fortalecidos. Então isso nos energiza, nos dá a certeza de que aquele aprendizado que nós tivemos com alguma dificuldade que passamos pode nos dar certeza que a gente vai ter uma melhora significativa naquilo que a gente busca para ser cada vez melhor. Como a gente tem muito ouvinte que vai estar aqui, que está começando um negócio, está com vontade de começar um negócio, queria aproveitar o gancho, então, que você falou de ter começado algumas empresas, né? Hoje você é um dos sócios de uma empresa gigante na cidade de Paranavaí, mas qual você acha que hoje é a maior dificuldade na gestão? Não vou falar da sua empresa, mas qual você vê que é a maior dificuldade de gestão de um start, de um negócio? É bem interessante porque é o foco do negócio. A gestão de qualquer negócio que você empreenda, e obviamente que quando você empreende você sonha para que aquilo dê certo, né? Mas o foco desse seu objetivo está muito claro e mostrado para todas aquelas pessoas que farão parte do teu negócio da importância disso. E obviamente também que isso tem que ser feito muito bem claro e muitas vezes nem só por isso dá certo ou dá errado, é o estudo de mercado desse seu negócio. Todo e qualquer negócio que eu montei aqui, por exemplo, primeiro, foi inovador, que era fazer o quê? Coisa que há 32 anos atrás não existia, que era mandioca congelada. Ok, esse negócio deu tão certo que uma das maiores e melhores empresas do Brasil de mandioca congelada está aqui em Paranavaí, que foi um exemplo que eu dei e que deu certo. Outro empreendimento que eu trouxe para a nossa cidade, uma padaria. Eu sempre sonhei, né? Eu viajo o mundo todo, indo fazer feiras internacionais, feiras nacionais, e eu sonhava, falar, poxa, Paranavaí vale a pena ter um empreendimento dessa grandeza. Fiz algo grande, 1.200 metros quadrados, imaginando e sonhando que a cidade ia dar valor para aquilo e tal, mas é cultural. Nós aqui na cidade ainda temos a vocação de estarmos tomando café no barzinho da esquina, comendo pãozinho em pé, não quer um ambiente climatizado. Quer dizer, isso tudo só vai mostrando para a gente que aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente sonha, muitas vezes não dá certo porque também não faz parte da cultura das pessoas que estão ali com o negócio sendo investido, né? Fora um detalhe muito importante, que você também tem que se dedicar muito para isso acontecer. Quando você às vezes coloca pessoas naquele lugar e que não são pessoas que tenham essa mesma visão do seu sonho, ele acaba nem se concretizando, não sendo realizado. Então isso é muito claro para a gente que investe, para a gente que acredita que é importante e é possível a coisa dar certo, é você ter esse olhar, sabe? O olhar que, assim, beleza, tá bom, eu não tenho, fazer o quê?
não é isso que vai me baixar a guarda, ao contrário, só vai me incentivar a dizer assim, puxa, eu tenho condições de fazer ainda mais e melhor e a coisa dá certo com certeza. 8 anos atrás nós compramos uma unidade em Toledo, lá na região oeste do estado. Essa unidade que nós compramos lá, ela também estava teoricamente já em vias de fechar e nós compramos. Você vê, para esse empreendedor ela estava em vias de fechar. Mas na mão da pessoa certa, esse empreendimento deu resultado. Hoje nós estamos lá com 37 funcionários, né, produzindo, processando 200 toneladas de raiz, atendendo só a matriz. Então lá é uma produtora de matéria-prima para que a matriz possa modificar, tornar esse amido modificado e ir para esses mais diversos segmentos de mercado que nós temos. Só para dar uma Então, outra essa ideia. empresa de Toledo, ela produz material para cá. Exatamente. Lá processa a raiz, manda o amido para cá, aqui nós modificamos e atendemos o Brasil e 14 países do mundo. Quer dizer, porque essa inteligência do negócio, e eu só quis citar isso por quê? Porque na mão do antigo dono não deu certo. Na mão da Pódio, ela dá certo. Assim como a indústria de mandioca congelada que eu criei. Que não deu certo na minha mão, mas deu certo na mão de outro. Ótimo. Tá aí, que bom. A panificadora da mesma forma. Não deu certo com o Maurício, tá bom, mas tem outros que dão certo. Sim. É isso que é o... Isso aconteceu com a gente também. Um exemplo, a gente comprou uma escola de ensino fundamental com 102 alunos e hoje ela tem 700 alunos. É isso. Isso é. Ela, naquele modelo de gestão, ela não estava caminhando bem. A gente chegou, colocou um outro modelo de gestão e hoje a escola tem 7 vezes o número de alunos que tinha há 12 anos atrás. Daniel, você vê que é pouco. Uma coisa importante, o João tem que colocar. O maior patrimônio do nosso negócio quem são? As pessoas. Gente, esse é o maior patrimônio. Eu falo para todos os nossos colegas de trabalho, eu falo para eles, gente, isso aqui só existe por vocês. De nada adiantaria nós termos tudo isso aqui se não tivesse vocês. E que vocês não estivessem enganjados como nós estamos no nosso negócio. Assim, o Unifato é esse. Ela se tornou o que se tornou. Graças a quem? As pessoas que estão envolvidas. E o processo. Então, assim, é isso que nos gratifica e todo e qualquer empreendedor que vá fazer o seu negócio tem que estar com essa visão. Aposte, acredite e invista nas pessoas, que elas te darão o resultado que você sonha no teu negócio. Esse é o grande segredo. Maurício, antes de eu fazer uma pergunta, não estava combinado, mas você falou muito sobre gente e a estrutura que a Podium tem para os seus colaboradores é incrível. Vocês têm um espaço ali de ambiente para eles ficarem perto do refeitório ali que é absurdo. E eu acho que isso é muito pensado nisso também. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu tenho uma curiosidade. Por que você sabe desse espaço? Não, o Maurício não chamou, não. eu fui fazer convênio para a FATEX, mas aproveitando. A gente tem você é uma pessoa pública, eu queria a sua opinião muito nesse sentido. No Brasil, a gente tem um dado que, por minuto, se fecham 4 empresas. Esse é um dado de 2023, é um país que são heróis as pessoas que conseguem ter esse empreendimento, conseguir montar um empreendimento por muito tempo. E você falou muito de inovação e existe também uma teoria, e a Nokia é prova disso, que as empresas elas não fecham porque elas fazem necessariamente algo errado. Às vezes elas fecham porque elas fazem muito tempo as mesmas coisas por tempo demais. Porque onde que entra a inovação dentro de um empreendimento? O que você me diz desse número de empresas que se fecham, onde entra? Olha que interessante a sua colocação, João. Por exemplo, a Podium. Vou dar o exemplo da Podium, né? A Podium começou, então, 30 anos atrás, o Maurício desenvolveu, pela sua formação, um produto inovador, que eu me tornei conhecido mundialmente por ter colocado esse produto em mercado, ter dado certo, só que esse foi apenas um produto. De lá para cá, nesses 30 anos, só para aplicação de pão de queijo, nós temos 90 amidos específicos para pão de queijo. Olha se a gente não tivesse inovado. E esse primeiro produto que Ou seja, aquele primeiro só foi o start. Sabe quanto que ele representa para nós hoje, Daniel? Do Percentual? 3%. Caralho. Joãozinho, você imagina se eu tivesse só com aquele produto, o que eu estaria fazendo? Provavelmente não estava. Exatamente. E assim, quando a gente fala de negócio, né, a gente tem nossa empresa é uma empresa familiar, né? Nós temos 2 irmãos sócios, obviamente que nós estamos
preparando a sucessão, estamos fazendo conselho de administração, claro, isso é inerente ao negócio, sem dúvida. Mas assim, você não pode deixar de inovar e buscar tecnologia. Nossos equipamentos são equipamentos que, Maurício, importa, eu trago de fora muita coisa. Ah, por que você traz de fora? Você não favorece o mercado? Não, porque não chegou aqui ainda. Isso vai demorar. Eu viajo o mundo todo em busca de tecnologia, de inovação, de trazer algo novo. Nós estamos desenvolvendo produtos aí à base de mandioca, Daniel, que as pessoas nem imaginam que isso possa ser, e nem no mundo tem o aproveitamento que a Pod já pensa hoje. Sabe? Então, assim, são tecnologias que a gente não pode buscar sozinho, não posso ficar gastando tempo e dinheiro com algo que eu não conheço. Eu tenho como objetivo, eu tenho que colocar na mão de empresas competentes que vão nos ajudar e a gente juntos fazer isso acontecer. Isso é o que? Inovação. Sabe? Então você veja só o seguinte, hoje nós processamos aqui todas essas... O Paraná é responsável por 70% da produção nacional de amido de mandioca. Tá? Não é o maior estado produtor, é o segundo, mas ele industrializa, que é a nossa vocação. Nossa vocação no Paraná é industrialização. Ok. Então a gente industrializa e processa isso tudo. Esse produto gera muita mão de obra no campo, claro, e o campo também tem que se tecnificar para acompanhar toda a evolução das indústrias, sem dúvida, claro. Mas o que nós temos assim hoje, que não é aproveitado e que nós como empresa estamos buscando para aproveitar, é que a parte aérea e as folhas dessa cultura da mandioca, ela tem 18% de proteína. Só que ninguém sabe, ninguém aproveita. O que nós estamos fazendo? Buscando aproveitar e fazer um processo para que a gente possa extrair esses 18% de proteína e vender para o mercado humano. Hoje nós não estamos... Hoje, a parte aérea da mandioca, aproveitando como curiosidade agora, essa parte aérea hoje da mandioca é feito o que com ela? Hoje, normalmente, ela fica no campo para virar adubo orgânico ou ela serve para alimentação animal. Então já tem um aproveitamento. Isso. E olha só que interessante também. É sempre bom colocar isso porque as pessoas nem imaginam. Uma variedade de mandioca tem 25% de amido, 5% de fibra e 70% de água. Basicamente assim. Todas as indústrias extraem o amido, que é o que interessa, e os 5% da fibra muitas vezes vai para a alimentação animal. Né? E nós, Podium, fomos inclusive premiados no ano passado, que fomos a primeira empresa a produzir fibra, não para alimentação animal, mas fibra para alimentação humana. O mercado internacional está cada vez mais em busca de produtos inovadores, produtos à base de planta, plant-based, né, que é a base de planta, e obviamente que tem que ter, para alimentar o mundo tem que ter comida. E quanto mais você buscar, por isso que a indústria do alimento ela cresce tanto, a indústria do agro cresce tanto, exatamente por isso. Porque nós temos que abastecer o mundo de comida. O país está crescendo, os países africanos muito mais, e obviamente que tem que ter comida para esse povo. E comida que tenha valor proteico, valor energético, e que possa dar sustentação alimentar para a pessoa e ela está bem alimentada. E é isso que a gente busca. Então você veja aqui, uma empresa de Paranavaí fazendo tudo isso que vem fazendo, né? Inovando cada vez mais, buscando novos produtos e, de novo, eu volto lá no início. Só sabemos e conhecemos 10% do que tem de potencial. 90% ainda não tem para desenvolver, para crescer e para fazer. É, genial. E o legal é que, assim, falando do lado do negócio, uma inovação, todo mundo usa isso para um outro segmento, uma inovação de vocês que vai gerar um recurso financeiro e potencialmente potencializar mais contratações, mais pessoas. Então é uma engrenagem muito legal. E a agregação de valor, sabe o que é, Daniel? Você é professor de matemática que fez a conta dos 1.014 podcasts até agora e que começou esse ano, eu percebi pela sua vocação de professor de matemática, que nós aprendemos com o Daniel, mas assim, gente, tudo é agregação de valor. Nós, homens de negócio, né, nós queremos cada vez agregar mais valor ao nosso negócio. Para quê? Para cada vez gerar mais emprego, gerar renda, dar qualidade de vida para as pessoas, valorizar essas pessoas que fazem parte do nosso negócio, para nós distribuirmos ainda melhor. Qual é a empresa que dá 2 meses a mais para as mães gestantes? A nossa empresa dá.
Muito legal. Qual a empresa que dá remuneração para os funcionários trimestralmente em função do lucro? Você pergunta. Aí você faz uma avaliação das pessoas que estão lá. Por que a Ford é tão premiada? Por que a Ford se destaca? Exatamente porque ela valoriza as pessoas. E aí o negócio dá certo. E vamos para a parte 2, mas Antes de ir para a parte 2, eu queria fazer uma pergunta. deixa eu só fazer uma dela. Disso que ele falou, é legal para quem quer montar um negócio, é a forma que você enxerga o seu colaborador. Então, o Maurício veio aqui, ele já deixou claro a importância do colaborador dentro do processo da empresa. Então, o sucesso da empresa é o colaborador. A mesma coisa da instituição. Sempre. A FATEST. Hoje a FATEST chegou nesse patamar de 250 mil alunos, mais de 1.000 polos, por conta das pessoas que ali estão. Então, é muito legal deixar claro, você que quer montar um negócio, que a sua equipe tem que comprar a sua ideia. Porque senão tende o negócio a não dar muito certo. Maurício, não está no nosso hall de perguntas, mas como você é um empresário do ramo de alimentos, né? E eu vi que você é um estudioso de pensar em novos produtos, principalmente para esse que é o seu produto principal, que é a mandioca. No começo do século passado, teve um pensador chamado Thomas Malthus, que ele disse o seguinte, que o mundo ia padecer por falta de alimentos, porque enquanto a população crescia em progressão geométrica, a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, estava nascendo muita gente e não se ia conseguir alimentar tanta gente assim. Pela sua fala anterior aqui agora, você acha que a mandioca tem uma participação muito forte nessa questão da gente poder resolver esse problema de países pobres que você falou da África, que é um caso assim muito particular. Eu ainda não tive a oportunidade de ir à África. Você já foi à África? Fui. Então ele já foi à África, eu ainda não. É um dos continentes que eu não conheço, mas quero conhecer. E você acha que a mandioca ela tem um peso significativo para a gente contrariar isso que o Malthus falou há 100 anos atrás? Bill Gates, numa das suas falas, falou que a mandioca é a grande fonte de alimento para o mundo. Recentemente. Por quê? Exatamente pelo potencial que ela tem e pouco explorado. Com por aí só já respondi o seu questionamento. Já. E isso, Daniel, é assim. Como no Brasil, né? O Brasil foi, vamos dizer, a mandioca, conta as histórias que ela foi descoberta aqui no Brasil e tal, né? Tem todo um folclore, mas enfim, ela é uma raiz que aqui, aí ela disseminou pelos países vizinhos aqui, e muitos países levaram essa cultura para fora do país, há 40, 50 anos, e são muito maiores que nós hoje, em termos de produção para o mercado externo, como exportação e tal. Por que o Brasil não consegue exportar tudo aquilo que poderia? Porque não dá conta de produzir o que o mercado consome. Aí você vem me falar um negócio assim, hoje nós estamos falando de indústria de álcool para aviação à base de mandioca. Essa indústria vindo para o Paraná, que é um sonho, para ela chegar a se instalar aqui, nós teremos que produzir no mínimo 3 vezes mais de mandioca que nós temos aqui no estado. Nós somos o maior produtor marinho. Então, olha o potencial que isso tem. Acontece que tudo aquilo que nós produzimos aqui no Brasil, pelas nossas vocações, pela nossa culinária, nós consumimos internamente. Só que somos o único país do mundo, e olha que eu já andei 70 países, e eu conheço um pouquinho de mandioca pelo que tem no mundo. Nesses 70 países, muitos eu fui para ver a questão da mandioca. Esses países produzem não para o seu mercado, eles não têm hábito de consumo, mas usam para essas aplicações que são possíveis de serem feitas com amido. Vocês sabem que nos embutidos vai amido. Embutidos quais são? Salsicha, presunto ainda. E você imagina lá da Europa como isso é consumido, tá? E os volumes que são. Aí você vai para China, eles consomem mandioca, tudo que você pensar tem mandioca, só que não produz nada. Aí vai lá da onde? Vai da Tailândia, vai da Indonésia, vai do Vietnã, vai do Camboja. E eu estive nesses países todos para ver como é que isso é produzido. Eles têm a mesma quantidade de mandioca que o Brasil tem, só que nada para consumo humano. É tudo da hora no mercado internacional e de aplicações industriais.
Então, assim, aí nós entraríamos num assunto que ficaríamos aqui, ó. A gente vai falar sobre isso num aí- podcast. porque Outro fala, podcast. daí a gente vai falar de maltodestrina, vai falar de destrose, vai falar de coisa isso aí. Maurício, a gente vai para a parte 2, Bora lá. e a parte 2 são respostas rápidas. Então, Bacana. que vier na sua mente ali. Sua empresa é sinônimo de? Qualidade. Empreender para você é? Acreditar no seu negócio. Um sonho? O sonho, olha, eu tive muitos e continuo acreditando que meu sonho é ter um país cada vez melhor. Legal. Um defeito do Gellin. Defeito do Gellin é ser bairrista, no sentido de acreditar que eu sou brasileiro, eu acredito, esse país tem jeito, o meu estado, eu sou paranaense, acredito, tem jeito, sou paranaense, acredito, tem jeito. Então esse bairrismo, ele está dentro de mim por acreditar de que nós temos jeito das coisas acontecer. Qual a meta da Pódio? A meta da Pódio é inovar, é crescer cada vez mais, é gerar mais emprego, gerar mais renda e mostrar que é possível fazermos aquilo que sonhamos, né? Que é cada vez fazermos produtos diferenciados que aquilo que tem no mercado. Um livro. Um livro, Lições de Compostela. Sabe quem é o autor? Não. Maurício Neto. Lições de Compostela. Por que eu falo desse livro, Daniel? Ele é um livro que eu escrevi em 2013, contando a minha história e mostrando um pouco daquilo que nós falamos aqui muito rapidamente, mas para mostrar para as pessoas que a peregrinação que eu fiz saindo da França, indo até Santiago de Compostela, andando 30 dias com uma mochila, um cajado, meu Deus, e eu fiz toda essa mudança na minha vida. Não fiz a mudança para a vida das pessoas, eu fiz para ela. Sim, certo? E eu conto nesse livro, então por isso que eu sou apaixonado pelo meu livro, que é a minha história, eu posso mostrar com a minha história aquilo que eu construí, aquilo que eu sou. E obviamente que aí mistura tudo isso, conta tudo isso, e é por isso que eu sou apaixonado pelo meu livro. Um filme? Guerra nas Estrelas. Olha só que interessante. Por que Guerra nas Estrelas, né? E olha como é que é a vida, né, Daniel? Ano passado, 69 países visitados e tal. Eu falei, puxa, eu quero conhecer o país, né? Mas não tinha me tocado muito nessa situação. Eu fui para Tunísia. Tunísia, em 1977, foi gravado esse filme Guerra nas Estrelas. Ele tem outras versões, mas, né, original e tal. E eu, andando pelo deserto do Saara, fazendo meus passeios, minhas visitas, encontro a cidade onde foi gravado o filme. E aí, você imagina, eu já tinha, né, conhecia o filme, era apaixonado porque pelas conquistas, sabe, a liberdade que esse filme mostra. Eu falei, olha as coisas boas que a vida nos traz, né? Então, assim, ficou marcado um paizinho lá da África do Norte, Tunísia é África do Norte, mesmo tendo a língua árabe, né? Sim. E ele se destaca por ser o quinto em educação, daí nós podíamos entrar nesse tema, mas também outro momento. Quinto em educação. Um paizinho com 12 milhões de habitantes. Agora, Daniel, com as suas dificuldades, né? Lá, o país da África do Norte, né? Claro. Já está em língua árabe, tá? Né? Isso, tá. Mas assim, cara, eu andava naquilo, eu ficava apaixonado, eu tirava foto. O que tem de bonito na Tunísia? As escolas, os estudantes. Eles aprendem 3 línguas, saem de lá com 3 línguas para poder sair para o mercado internacional. Tem coisa mais bonita que isso. Educação, Daniel, é o que vocês fazem, é o que nós sonhamos, é o que nos fez chegar onde chegamos. Sim. Daniel, eu fui fazer uma pós-graduação com 50 anos de idade, eu tenho 63 anos. Eu tinha feito 2 faculdades e queria mais, quero mais. Por quê? Para poder ser alguma coisa na vida pública, eu fui fazer gestão pública. Uma pós-graduação em gestão pública, quer dizer, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber naquilo que eu vou entrar, né? Então, assim, é isso que nos fascina, sabe? É você ir a qualquer... Olha, a gente não vai nem ter tempo de falar do Instituto Maurício Gellin, mas tudo isso que eu faço foi de eu ter aprendido em algum lugar do mundo que eu fui, sabe? Então, assim, é isso que nos fascina, é isso que nos dá força e habilidade que é possível nós transformarmos aí o bairrismo
de acreditar nesse país, de acreditar na minha cidade, de acreditar no meu estado, sabe? E dar condição da gente ter uma vida ainda melhor. Maurício, nós vamos fazer outro podcast. Opa. Tem muita coisa que eu queria perguntar, né? Mas você vai ficar para outro dia. Eu tenho palpite, mas você... Eu já sei. Eu acho E eu que sei que ele vai ficar com raiva. Com um time de futebol. Eu sou gremista de coração. Então, tipo, Meu sentimento. o seu Corinthians. Mas tudo bem. A gente entende. Nós já faz 10 anos que nós só empatamos, né? E aí, Só empate. Vocês ganharam a Libertadores lá dentro do Grêmio, nós ganhamos lá em São Paulo. E é isso, não tem essa. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Isso, Copa do Brasil. Nós ganhamos Isso. lá em Porto Alegre, vocês ganharam isso aí. em São Paulo. Então, assim, a gremista é gremista em todo lugar, né? E obviamente que eu sou ACPero também, porque eu tenho paixão por esse time da nossa cidade e tenho orgulho de fazer parte dessa história também. Vou pra parte 3. Vamos lá. Que fase que tá o Corinthians. Só queria deixar isso registrado. Maurício, minha última pergunta e depois a do Daniel. Se você pudesse dar um conselho pro Maurício de 40 anos atrás, Maurício com 20 anos ali, Que o Maurício lá que estava terminando o ensino médio. que conselho que você daria? Rapaz, olha, conselho é uma coisa bem, assim, se fosse dar conselho, eu teria que vender aquele dar conselho, é difícil, mas eu digo assim, conselho, você até falou, João, acredite que é possível você fazer aquilo que você sonha, e vai em busca dele, porque a minha história, a minha trajetória, e aí obviamente eu não teria que ter muito tempo, eu contaria ela em muito tempo, porque foi de acreditar, de ter escutado as pessoas, sabe? Advindos da minha família, advindos dos meus amigos, advindos dos profissionais que eu admirava, né? Mas eu sempre com essa visão de ter nessas pessoas o exemplo, e aí eu quero sempre deixar exemplo, não deixar conselho, sabe? Que conselho muitas vezes é aquilo que eu te aconselharia, não é aquilo que você gostaria de fazer, então, mas te dá o exemplo do ser humano que eu sou, daquilo que eu fui, daquilo que eu consegui, daquilo que eu conquistei, aí sim, com certeza, a gente teria exemplos muito melhores aí para passar para as pessoas. Beleza. Maurício, nós estamos aí com 37 minutos de podcast, estouramos o nosso tempo, mas quando a conversa é boa, quando o assunto é legal, acontece isso. E nós vamos fazer um 2. Depois eu vou, em breve ainda, esse ano eu vou te chamar para a gente falar um pouquinho, falar sobre o Instituto Maurício Gehlen, né, que eu acho que é um projeto fantástico da sua vida pessoal, né, que você deixou e vai deixar para a cidade de Paranavaí, mas isso vai ficar para outro dia. Mas para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, que normalmente as pessoas não gostam muito de falar sobre esse assunto, mas eu acho que isso é uma coisa... que a gente tem que falar, realmente, né? A gente vai embora, eu vou, você vai, né? O João vai. A única certeza, né? É a única certeza, né? A certeza é que nós vamos, né? Meus pais já não estão mais aqui, os seus também, infelizmente. Eu sei que seus perdeu recentemente, inclusive, né? Não, eu já faz 19 anos, cara. Parece que foi ontem, né, Daniel? Não foi 2004. Foi verdade. Foi Foi um acidente de carro. E a gente não vai... não fica para semente, como dizia minha vozinha, mãe do meu pai. Ela falava, nós vamos, filho. Ela falava desse jeito, nós vamos, filho, né? E morreu com 93 anos, a minha vozinha, mãe do meu pai. E aí eu queria perguntar uma coisa para ti. O que você gostaria de deixar escrito na sua lápide? Que a gente chama de epitáfio, né? A música do Titãs, que é, né? Queria ter amado mais, queria ter perdoado mais. O que o Maurício gostaria de deixar na sua lápide? Não vim nesse mundo para ser servido. Eu vim nesse mundo para ser. Show. Gosto muito disso, porque esse é o meu sentimento também. É o sentimento de servidão, ele é muito bom, né? Como disse o Papa Francisco numa fala fantástica, ele disse, né? É muito bom quando a gente está bem, mas é muito melhor quando os outros estão bem por nossa causa. E aí você já vai ver o sentido disso do Maurício ter construído o seu instituto, fazer aquilo que faz para as pessoas, que será no segundo momento, com certeza, quando a oportunidade aparecer, para a gente falar, e aí volta de novo, João,
não é conselho, é um exemplo, né? Da divisão de tudo aquilo que é possível você tem. Eu que fui engraxate, garçom e vendedor de sorvete, cheguei onde cheguei, eu tenho a missão de dividir um pouco daquilo que eu consegui ao longo da minha vida para dar qualidade de vida para as pessoas. E é por isso que eu falo, e é por isso que eu sigo isso, que está, inclusive, na lápide do meu pai. Muito obrigado. Agradeço muito você ter aceito o convite, ter tirado um pedaço da sua agenda aqui para nós aqui. Tenho certeza que o João aprendeu um monte, eu também, né? E passo para você fazer as suas considerações finais aí. Essa câmera aqui é sua. Pode fazer suas considerações. João, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Dizer a todos que nos acompanharam que tenham aproveitado esse momento que nós passamos juntos. E eu estarei sempre à disposição de vocês. Só fazer o convite, que é uma honra muito, muito grande de eu poder estar aqui dividindo essa mesa com vocês. E juntos tenho certeza que nós faremos grandes mudanças para todos aqueles que nos acompanham e que nos acompanharam no futuro. Fechou. Maurício, obrigado por ter aceito. Acho que, como eu falo para o Daniel e a gente fala para todos os empresários, obrigado por acreditarem em Paranavaí. É muito bacana ver empresas nascidas aqui, criadas aqui, tomar essa proporção e você continuar aqui dentro acreditando na cidade. Então, como paranavaense, obrigado. Sucesso na sua trajetória. Conte conosco. É isso aí. Pessoal, um abraço. Na próxima semana, mais um episódio do Bora Falar de Negócios. Até mais.